Olá! Hoje a gente vai fundo em um labirinto que promete uma saída mais simples, mas que, a cada corredor parece ganhar novas paredes. A reforma tributária do Brasil. Temos em mãos um material de estudo bem denso, cheio de anotações, que é basicamente um mapa desse novo sistema focado no IBS e na CBS. E a nossa missão aqui é transformar esse mapa técnico numa conversa, sabe? Num guia prático. Vamos tentar responder. Essa tal simplificação é para valer ou a gente só está trocando um monstro por outro? Ok, vamos desvendar isso. E essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? O que é fascinante nesse material é que ele escancara a tensão central da reforma. A promessa é linda, um imposto único, transparente, que acaba com a guerra fiscal. Mas, ao mergulhar nos detalhes, a gente vê que, para fazer essa simplificação funcionar no mundo real, foi preciso criar um universo de exceções, de regimes especiais, alíquotas diferentes. É como tentar arrumar um quarto bagunçado jogando tudo dentro de caixas etiquetadas. Exato. Fica mais organizado, mas a quantidade de coisas continua lá dentro. Entender essas etiquetas é o que vai dizer se a arrumação valeu a pena. Boa analogia. E para começar a arrumar a casa, a gente precisa da ferramenta principal, que no caso é a lei complementar, a tal da LC. As anotações deixam claro que a Constituição deu a ordem, mas é essa lei que vai escrever o manual de instruções completo. E quando a gente fala manual, é manual mesmo, né? O que é o imposto, quem paga, quando paga. Exatamente. Pensa na lei complementar como a fundação do prédio. Ela é mais difícil de aprovar no Congresso, precisa de mais votos, então o que está nela é feito para durar, para ser a estrutura. E o primeiro pilar dessa estrutura é definir quem manda no jogo, especialmente no IBS, que é o imposto que vai unir os tributos de estados e municípios. E essa parte da governança, nossa, é um vespeiro político. O material detalha a composição do Comitê Gestor do IBS, o condomínio que vai administrar essa arrecadação toda. São 54 membros, 27 para os estados e o DF, e outros 27 para os municípios e o DF. Parece equilibrado, né? 50-50. Mas espera aí, são mais de 5.500 municípios no Brasil. Como é que 27 pessoas representam uma diversidade tão brutal? Como se impede que gigantes como São Paulo dominem a conversa? Aí está o pulo do gato e a engenharia política por trás dos números. Não é um simples cada um tem um voto. Desses 27 representantes dos municípios, a eleição é dividida. 14 deles são eleitos com base no voto igualitário. Ah, entendi. O voto de uma cidadezinha do interior tem o mesmo peso do voto da capital. Isso garante a voz dos pequenos. Só que os outros 13, aí sim, são eleitos com um voto ponderado pela população. Aí as cidades mais populosas têm mais força. É uma tentativa de equilíbrio, então. É uma tentativa de equilibrar o princípio federativo com o democrático, sabe? Se foi a solução perfeita, só o tempo dirá, mas mostra a complexidade da negociação. Entendi, é um cabo de guerra calculado. Agora, saindo da política e indo para o bolso, um ponto que sempre pega é o cálculo do imposto. As anotações trazem uma regra de bolso que eu achei ótima. A primeira é que só o imposto seletivo, aquele imposto do pecado sobre cigarro e bebida, por exemplo, vai entrar na base de cálculo do IBS e da CBS. Isso. E a segunda regra é quase um alívio. O IBS e a CBS não incidem sobre eles mesmos. Acaba aquele cálculo em cascata, o famoso imposto sobre imposto, que encarecia tudo de forma pouco transparente. Mas Tem um porém na transição. Enquanto o ICMS e o ISS não morrem de vez, os novos impostos vão compor a base de cálculo deles. É uma gambiarra temporária, mas necessária. faz sentido uma ponte entre os dois sistemas. E ainda sobre as leis, o material aponta outra diferença crucial. Uma coisa é criar o imposto, outra é definir a alíquota, o percentual que a gente vai pagar. Perfeito. Como a gente falou, criar o sistema, a estrutura, exige lei complementar, mais rígida. Agora, definir as alíquotas do IBS e da CBS. Isso vai ser feito por lei ordinária, que é mais fácil de aprovar e de alterar. E tem um detalhe no cashback, a devolução de imposto. As regras do cashback do IBS, que mexe com dinheiro de estados e municípios, também vêm na lei complementar. Mais rígido.
Já o cashback da CBS, que é só federal, vem na lei ordinária, mais flexível. Mas essa agilidade para mudar alíquotas por lei ordinária, isso não é uma faca de dois gumes? Para o governo pode ser ótimo para ajustar a arrecadação, mas para as empresas não torna o sistema menos previsível? A cada crise, o empresário vai ficar com medo de a alíquota disparar? Esse é o grande debate. A flexibilidade da lei ordinária permite respostas rápidas a crises, por exemplo, mas o custo é a previsibilidade. A trava de segurança é o próprio custo político de aumentar imposto. Claro, ninguém quer essa marca. Ninguém quer. Mas sim, a estabilidade das alíquotas vai depender muito mais da conjuntura política e econômica do que de uma regra amarrada na Constituição. O esqueleto é fixo, mas a gordura do imposto pode engordar ou emagrecer com mais facilidade. Ok, então já temos a primeira camada de complexidade aí. E aqui a gente chega no ponto onde a ideia de simplificação começa a mostrar suas rugas, né? Nem todo mundo vai ser tratado igual. O material divide o mundo em dois: os regimes específicos e os regimes diferenciados. É aqui que a teoria encontra a realidade. Os regimes específicos são para setores onde o sistema normal de paga na venda, pega crédito na compra, simplesmente não funciona. Imagina um banco. Qual é o produto que ele vende? É muito complexo. Então, para eles e outros setores, a tributação vai ser diferente. E a lista é grande. Combustíveis, que terão imposto cobrado uma vez só, serviços financeiros, planos de saúde, loterias e um grupo que chama a atenção: hotéis, parques de diversão, restaurantes. Por que eles? Principalmente pela intensidade do uso de mão de obra e pela dificuldade de rastrear todos os créditos da cadeia, sabe? A lógica é que um regime específico pode calibrar melhor o imposto para a realidade desses negócios. E dentro disso, o material traz um detalhe curioso sobre o setor imobiliário, com um mnemônico. Sim, eu adorei que os técnicos criaram um mnemônico como palco. Parece coisa de cursinho, né? Total. Mas numa reforma desse tamanho ajuda a memorizar. E o palco define as operações com imóveis, que terão regras próprias: parcelamento do solo, administração de imóveis, locação e construção. Exato. Esses são os setores específicos. Do outro lado da moeda, a gente tem os regimes diferenciados. E aqui a lógica é outra. Não é sobre a complexidade da operação. É sobre um benefício, uma decisão política. Isso, uma decisão política de dar um alívio. E essa lista dos beneficiados parece um mapa dos setores com mais força ou apelo social em Brasília, não é? O benefício padrão é um desconto de 60% nas alíquotas. E quem está nela? Serviços de educação, saúde, medicamentos, transporte público, alimentos. Você tocou no ponto central. Essa lista reflete as prioridades que o Congresso definiu. É uma forma de usar o tributo para baratear o acesso a serviços e produtos considerados essenciais. Mas aí, A grande discussão é que cada setor que ficou de fora dessa lista vai argumentar que também é essencial. É o primeiro sinal claro de que a simplificação total é uma utopia. A tributação também é ferramenta de política social. total. Então vamos ver na prática o tamanho desses descontos. A gente já falou da regra geral de 60% para esses setores, mas as anotações mostram que tem mais degraus nessa escada. Existe um desconto de 30%, bem específico. Sim, esse é para um grupo seleto. Serviços de profissões regulamentadas. Advogados, engenheiros, médicos, contadores. Ah, os conselhos de classe. Exatamente. A condição é que a profissão seja fiscalizada por um conselho. Foi uma demanda forte dessas categorias, que argumentaram ter uma estrutura de custos diferente. Ok. Então temos 30% para esses profissionais, 60% para o grande grupo de essenciais, e aí vem os descontos mais pesados, de 100% ou isenção total. E aqui os detalhes são tudo. Na saúde, por exemplo, o material diz que alguns medicamentos e equipamentos podem ter 60% ou 100% de redução. Quem decide isso? A lei complementar. Ela vai trazer a lista detalhada do que entra em cada benefício. A tendência é que medicamentos mais críticos, tipo para câncer, ou equipamentos para pessoas com deficiência, recebam o desconto de 100%. Entendi. E no transporte público das cidades, o benefício é ainda maior. Isenção.
Zero imposto, nem IBS, nem um CBS para ônibus e metrô de caráter urbano. Mas tem uma pegadinha, como dizem as anotações, no caso da educação especificamente no ProUni. Pois é. O ensino superior privado, em geral, entra na regra dos 60% de desconto, mas para as bolsas do ProUni, o benefício é de 100%. Só que, e aqui está o detalhe, Qual é? a redução de 100% vale apenas para a CBS, que é o tributo federal. Não vale para o IBS. Ah, é uma solução que desonera o programa, mas sem impactar a arrecadação de estados e municípios com essa fatia. Exatamente, é um benefício com asterisco. Entendi. Agora o tema mais sensível de todos, a cesta básica. Como fica o arroz com feijão? O benefício aqui é o melhor possível. Alíquota zero. E o material faz questão de frisar que isso é diferente e muito melhor que isenção. Ok, deixa eu ver se eu entendi a vantagem na prática. Se eu sou um padeiro e o pão entra na cesta básica, ele vai ter alíquota zero. Isso significa que, quando eu vendo o pão, não pago nada de imposto. Mas, pela regra, eu ainda consigo receber de volta o imposto que paguei na farinha, no fermento, no forno novo que comprei. É isso. É exatamente essa a mágica. A alíquota zero quebra a tributação no final, mas mantém o direito ao crédito de tudo que veio antes. O que torna a desoneração mais efetiva. Muito mais efetiva. Impede que o imposto fique escondido no custo de produção. E para definir o que entra nessa cesta, a lei complementar vai ter que seguir critérios como respeitar a diversidade regional do Brasil. As anotações até brincam com um mnemônico. Sim. Fome zero igual alíquota zero. Esse mesmo. Muito bom. Para fechar os grandes temas, um ponto que é vital para a economia: investimento. Como a reforma trata a compra de máquinas, de bens de capital? Uau, isso aqui é uma mudança radical. O crédito de ICMS sobre maquinário era uma novela. E essa é talvez a promessa mais poderosa da reforma para o setor produtivo: desonerar completamente o investimento. A ideia é simples: ninguém deve pagar imposto para se modernizar. O material aponta 3 caminhos. O primeiro e principal é o crédito integral e imediato. Comprou a máquina em janeiro, em fevereiro você já abate 100% do imposto que pagou nela. Fim da novela. E as outras duas opções, quais são? São o diferimento, que é basicamente jogar o pagamento do imposto para frente, e uma redução de 100% das alíquotas na hora da compra. E aqui tem uma nota técnica que me chamou a atenção. A redução é de 100% das alíquotas, não da base de cálculo. Parece preciosismo, mas por que isso importa tanto? É uma daquelas tecnicalidades que evitam dor de cabeça no futuro. Pensa assim: zerar a alíquota é como passar o produto no caixa com um cupom de 100% de desconto. A venda é registrada, o sistema sabe que ela aconteceu, o valor está lá, mas o total a pagar é zero. Mantém o rastro da operação. Exato. Se você zerasse a base de cálculo, a operação ficaria invisível para o sistema de débito e crédito, o que poderia bagunçar todo o controle. É uma forma mais limpa de garantir o benefício. Perfeito. Bom, fazendo um balanço do nosso mergulho, passamos pela governança, que é um quebra-cabeça político, vimos que as regras de cálculo têm uma flexibilidade que pode ser boa ou ruim, e entramos no labirinto das exceções, com um mapa complexo de descontos, isenções e alíquota zero. Fica nítido que a reforma é uma balança. De um lado, o sonho de um imposto simples. Do outro, um cobertor curto de exceções para cobrir as necessidades sociais, econômicas e, claro, políticas. Exatamente. E isso nos leva de volta à questão inicial. A lei complementar terá o desafio monumental de traduzir toda essa complexidade em regras claras, para não trocarmos a briga judicial sobre o ICMS pela briga judicial sobre o IBS. E o comitê gestor vai ter que pilotar um sistema com múltiplas velocidades. Então, a reflexão que fica, ao tentar acomodar todas as particularidades do Brasil, será que a gente não corre o risco de, em 10 ou 15 anos, olharmos para trás e percebermos que o emaranhado tributário não desapareceu, apenas mudou de nome? A resposta vai depender da qualidade dessa regulamentação e da nossa capacidade de resistir à tentação de criar uma nova exceção a cada nova crise.